Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de uma reflexão que envolve a questão de discurso público, eu darei a resposta à pergunta 682 e uma nova pergunta bíblica para testar seu conhecimento. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Essas palavras são da historiadora Evelyn Beatrice Hall, resumindo seu entendimento de um princípio defendido pelo filósofo Voltaire. No dia 10 de setembro de 2025, durante uma discussão pública em uma universidade norte-americana, Charlie Kirk foi assassinado. Como eu não me envolvo na política e nem acompanho muitas notícias políticas, confesso que eu não sabia nada desse homem até depois da morte dele. Eu não falo hoje para comentar sobre as posições políticas dele, nem para defender Voltaire. Do pouco que eu sei, eu poderia citar pontos nos quais eu concordaria e outros pontos nos quais eu discordaria dos dois. A citação da historiadora Hall, frequentemente atribuída a Voltaire, continua circulando em defesa de um princípio especialmente valorizado nos países democráticos nos últimos 2 ou 3 séculos. Esse princípio, a liberdade de expressão. Tendências dos dois extremos do espectro político ameaçam essa liberdade. Muitos lamentam os efeitos políticos nos governos atuais, mas devemos nos preocupar mais ainda com os efeitos no contexto espiritual e religioso. Tolerância significa aprovação, especialmente quando se trata de questões de sexualidade e gênero. A palavra tolerância é usada para pressionar pessoas a aprovarem e apoiarem os comportamentos dos outros. Eu posso conviver com pessoas que adotam um estilo de vida que eu entendo ser errado, sem partir para a violência. Respeitar o direito das pessoas a escolherem como se comportar não significa aprovar suas escolhas ou negar as implicações das suas decisões. Uma outra pergunta. Condenação significa ódio? Expressar desaprovação ou condenar conduta não significa necessariamente ódio. Eu defendo ensinamentos bíblicos que condenam qualquer relação sexual fora do casamento, monógamo e heterossexual, projetado por Deus em Gênesis 2, defendido por Jesus em Marcos 10 e por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Agora, esse ensinamento significa ódio dos meus vizinhos, amigos ou parentes que cometem adultério ou fornicação? Não. Pelo contrário, da mesma forma que um médico oferece diagnóstico e recomenda cirurgias ou tratamentos radicais para salvar a vida do paciente, eu falo sobre esses assuntos por acreditar que o arrependimento seja fundamental para ter esperança da vida eterna. Diagnóstico e um tratamento até radical para salvar a alma. Isso é discurso de amor, não de ódio. Na próxima reflexão, no próximo episódio, eu pretendo continuar com observações sobre os direitos e responsabilidades de famílias e igrejas, com ênfase na abordagem apostólica e observando as implicações espirituais dessas questões de expressar o nosso entendimento da verdade. Você acertou a pergunta 682? Qual dos apóstolos era natural da cidade onde Jesus realizou seu primeiro milagre na terra? Alternativas: A. Pedro, B. João, C. Natanael ou D. Mateus. A resposta alternativa C. Natanael. Conforme diz em João capítulo 21, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. E no capítulo 2, versículo 11 do mesmo livro, diz que Jesus deu início a seus sinais em Caná da Galileia. E a pergunta 683. Qual sacerdote viveu 130 anos e ajudou um rei jovem a servir ao Senhor? Alternativas. A. Arão. B. Samuel. C. Melquisedeque. Ou D. Joiada. A resposta no final do próximo episódio. A liberdade de expressão não significa que devemos falar palavras de ódio e provocar violência, mas falar a verdade, mesmo quando isso significa discordar ou até condenar o comportamento errado de alguém, não é discurso de ódio, deve ser discurso de amor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a vida.